Muita gente diz que o Renan Santos exagera. Eu discordo. O confronto não é o erro, mas a pergunta certa é: o que vem depois disso? O Renan Santos é um dos fundadores do MBL, pré-candidato à presidência da República e fundador do Partido Missão, e uma das vozes mais ativas na direita liberal no Brasil. Amados por um, odiados por outros, mas impossível de ignorar. Bom, você deve estar se perguntando, né? Por que o confronto não é o erro? E eu posso explicar isso para você bem rápido. O confronto não é o erro, por quê? Na política, quem tenta agradar todo mundo nunca agrada ninguém. Essa que é a verdade. Se você não tiver um ponto que você seja forte e persistente naquilo, você não vai ter público, ninguém vai querer votar em você e ninguém vai te defender. Além de que o confronto, ele gera retenção, ele gera dúvida e gera atenção. Ele mantém posição clara e gera a ideia política na cabeça de outras pessoas. Atrai público jovem e engajado. O erro que todos apontam é o embate direto e confronto gerado pelo Renan Santos. Bom, eu acredito que, na verdade, na política hoje em dia, se você não for dessa maneira, você não vai conseguir impor sua ideia ao público, não vai conseguir manter uma posição, não vai conseguir fazer nada. Hoje em dia, na política, a gente precisa ter lado e ter posição. Assim como o Renan Santos sempre fala que ele tem lado, e o lado dele, diz ele, né, com as palavras dele, que o lado dele é do lado das pessoas que realmente geram dinheiro, fazem a economia girar e são trabalhadores de verdade, e não vivem apenas na mamata. Porém, o desafio real que o Renan Santos está encontrando nesse momento, né, é fazer esse confronto todo virar engajamento e virar uma nova, podemos dizer, uma nova polarização no país, em que ele consiga converter essas pessoas tomadas pelas ideias erradas politicamente e assim conseguir eleitores, né? Uma coisa que vai ser bem difícil, mas é uma coisa que já vem acontecendo e ele vai conseguir fazer isso em, em torno aí da sua campanha. E ele tem ao lado dele essa questão de estar bem engajado nas redes sociais, ser uma pessoa bem procurada nos últimos dias. Na verdade, nos últimos dias ele foi uma das pessoas mais pesquisadas entre os pré-candidatos da República. E isso, na verdade, é uma arma que ele vai usar a favor dele, porque é o que ele tem. E ele vai usar isso, cara. Ele tem um grande apoio entre jovens, ainda mais quando você for olhar homens jovens. Então, acredito que isso seja uma boa arma ao lado dele, um bom indicativo de que ele vai crescer. Bom, hoje o Renan, ele tá num outro nível, podemos dizer assim, do que ele estava antigamente. Tanto que já ouvindo das próprias palavras dele e dos companheiros dele do MBL, né, dos parceiros dele, ele era uma das pessoas menos relevantes ali entre os grandes do MBL, né? Arthur Duval, Kim Kataguiri, Amanda Vitorazzo, acho que é Amanda Vitorazzo. E então ele era uma das pessoas menos influentes dentro dos grandes e dos fundadores. E vai ser, hoje em dia ele já venceu essa irrelevância e tá criando esse incômodo aí, tanto na parte da esquerda quanto na parte da direita bolsonarista. Vem sendo bem criticado, vem sendo bem avaliado, analisado criticamente por muitas pessoas e vem ganhando força nos bastidores dessa pré-candidatura, né? Bom, um futuro provável que a gente pode ver, né? Como ele diz, e eu acho que devo citar também, eu acredito que o futuro seja glorioso, certo? Ele vem ganhando essa certa relevância, vem crescendo, vem fazendo um movimento bem indicativo de crescimento, assim como a maioria dos países que teve revoluções ou crescida de pessoas na política foi movimentado por homens jovens. O Renan Santos vem acontecendo a mesma coisa. A maior força deles são os homens jovens de 16 a 24 anos. E ele usa essa força para impactar as pessoas e também a própria força, né? Porque ele é uma pessoa muito imbatível, muito combativa na questão do Bolsonaro, do Lula, todo esse lado aí que a gente vê na política, Banco Master, todos os esquemas de corrupção e vem acontecendo ou já aconteceu.
Ele é sempre bem combativo em questão a isso, e ele tem uma orativa muito boa para isso, né? Vamos dizer assim, uma orativa de debatedor em que ele consegue colocar muito bem os argumentos dele em, no lance, né? Tipo, ele consegue demonstrar bem o que ele quer falar, consegue impor os argumentos ao seu debatedor, né? E isso acaba gerando uma grande repercussão e também ajuda ele nessa fase de crescimento. Bom, só para finalizar, eu queria falar um pouco mais sobre a minha visão. Eu acredito que o Renan Santos ele vai crescer muito, analisando aí criticamente, eu acredito que ele vai crescer muito. E eu queria deixar aqui que, bom, eu ainda sou irrelevante, mas eu concordo com praticamente tudo ou tudo que ele tem como pilar da sua pré-candidatura. Então, para mim, ele é um ótimo candidato. É o candidato mais ideal que a gente tem. Eu comparo ele até o Dr. Enéas, né? Que ele foi, mas eu acredito que ele seja melhor por questão dele ganhar as eleições de 2026, que é o que vai acontecer, rapaziada. O futuro é glorioso e vambora. Quem assistiu o vídeo aí e gostou, deixa aquele likezão aí, comenta, compartilha com seu amigo, dá uma força pra mim, tô no início, né? Pô, eu deixei eu aqui fazendo o vídeo, tô fazendo esse vídeo 4 horas da manhã, mano. Você não vai compartilhar? Compartilha aí, fechou? Comenta aí, é nóis, tamo junto.